Meus filhos, que Jesus Cristo, nosso Senhor, nos abençoe em nome de Deus. A inteligência nos favorece para que possamos falar com sabedoria e brandura. Podemos, pelo dom que por vezes possuímos, atrair milhares de adeptos e, sem a devida vigilância, podemos torná-los inimigos da própria religião, pelo fanatismo que por ora medra em toda a Europa. É do nosso conhecimento que irmãos filiados à ordem, cujo nome já implica dever e obediência, se entregam ao sacrifício por prazer de morrer, sem saber o porquê do sacrifício. Tornar-se Marte pela força do destino é uma coisa, e procurar se martirizar por brutalidade dos sentimentos é outra muito diferente. Essa inversão de valores também ocorreu no cristianismo nascente, nas ruas da Roma antiga, onde alguns cristãos imprudentes disputavam o Coliseu, vendo nele, sem qualquer outro ideal, as portas do céu. Erro dos erros maiores. Fez uma pausa para que o assunto fosse bem assimilado pelos presentes, pois aqueles que participavam do conclave eram frades que tinham em seus ombros a direção de muitas comunidades em vários países. Olhavam uns para os outros e trocavam baixinho ideias que Francisco, mesmo distante, captava pelo poder da audição dilatada, obediente ao poder mental que transcendia aos dos homens comuns. E quando concentrava sua atenção em alguma pessoa em especial, igualmente identificava seus sentimentos, como se estivesse lendo uma carta. Fez um sinal e continuou sua locução. É da vontade do Cristo que tomemos providências, reparando a nossa conduta diante dos homens e da nossa consciência. A nossa ordem traça uma linha de conduta exemplar nos seus estatutos. E se for para mantê-los como relíquia, o caruncho começará a roer nossas almas, e como Cristo deseja habitar em nós, o tabernáculo do coração é o seu lugar. Somos realmente homens humildes e pobres, desprendidos dos bens materiais. E para exemplificar isso, viemos ao mundo, não como seres dados à imundície e à mendicância. Não podemos também usar a palavra para combater os bem aquinhoados, para depois pedir-lhes que nos matem a fome. A higiene corporal pode ser reflexo da limpeza da alma. É certo que a usura nos prende ao mundo da vaidade e ao desleixo das coisas do espírito. E por isso devemos nos situar no centro, fugindo dos extremos. Não estamos aqui arrebanhando homens corridos da justiça, nem os assombrados de consciência. A plataforma espiritual dessa comunidade cristã é reunirmos almas capazes de enfrentar, frente a frente e da melhor forma possível, quaisquer problemas de ordem material ou espiritual, e que a serenidade nunca fuja dos nossos corações, e que o amor nunca deixe de ser o nosso roteiro. O trabalho deve ser o nosso lema, no solo em que pisamos, e deve nos sustentar na vida física. Acreditamos na fala do grande legislador hebreu: comerás o teu pão pelo suor do teu rosto. E diz o Evangelho: todo trabalhador é digno de seu salário. Quem não trabalha deve envergonhar-se de comer de consciência tranquila, a não ser que esteja impossibilitado do labor cotidiano, que se divide em centenas de modalidades à nossa escolha, sendo que várias estão de acordo com nossas possibilidades. O enfermo pode trabalhar gerando pensamentos edificantes, falando sobre assuntos construtivos, vivendo a tolerância e o amor, porque desta forma estará ajudando a quem vier ao seu encontro
por caridade. Considero todos como filhos espirituais, pelos quais tenho o maior amor e entrego a minha vida, caso Cristo assim o deseje, para que vocês vivenciem e exemplifiquem a carta viva que constitui a boa nova de Deus nos corações dos homens. São, para mim, todos iguais e desejo, sabendo ser impossível, que sejam idênticos nos atos e nos fatos, na dignidade e na obediência, na caridade e no amor. Cara, esse primeiro pedaço que você leu, cara, eu vejo ele na figura mais próxima que a gente tem, né, do que ele descreve aqui, Pietro Baldi. Para mim, eu vejo ele falando, descrevendo todas essas, não são normas, né, nem diretrizes, né, porque vem naturalmente. Mas assim, eu vejo ele descrevendo Pietro Baldi na história dele, né, tudo que exatamente ele fez no decorrer dessa última vida que a gente tem consciência, né, de que ele teve aqui entre a gente, né. Quando falou ali do fruto do trabalho, eu também lembrei profundamente do Pietro Baldi, porque o Pietro Baldi, exatamente, ele chegou um momento que ele falou assim: a partir de hoje eu só me mantenho com o fruto do meu trabalho, né? E foi quando ele deixou toda a herança, a riqueza, o castelo, né? Ele tinha um castelo, e fez um concurso, se tornou um professor de inglês e passou a sustentar a família como um professor. E então eu também super lembrei quando teve aquela parte, sabe? Me lembrei da Peregrina de Paz também, que ela saiu, largou tudo, né? E ela fala, quando ele fala da tranquilidade, termos tranquilidade, né? Independente do que está acontecendo, se estão com fome, se estão. E ela era assim: se aparecia comida naquele dia, ela comia, se não aparecia, mas ela nunca pedia, estava sempre confiante, né? Que ia. É muito bonito a história dela também. E todas essas histórias se misturam um pouco com a própria história que a gente tem, né, acesso de Francisco, né? Que ele fez a vida dele assim, ele também abandonou a riqueza, tudo, e foi viver do que ele conseguia ali sem mendicar, né? Sem imundície, nada. É exatamente o que ele descreve aqui, né? Isso vai se refletindo nos seguidores, né? Não simplesmente por seguir, mas que compreendem e fraternalmente, né, se unem, né, por associação de ideias, de sentimentos, de vibrações, se tornando uma egrégora realmente, né, franciscana. Esses exemplos, né, do Francisco, da Peregrina da Paz, do Pietro Baldi, algo que me chama muito a atenção, que eu acho muito lindo, é a confiança. Como eles realmente confiam na providência divina. Eles realmente se entregam assim: olha, vai ter o alimento, vai ter o que comer. E aí eu me lembro do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha realmente é muito lindo, né? Que ele é de uma riqueza impressionante. E porque muitos acham que o Sermão da Montanha são as bem-aventuranças, né? O Sermão da Montanha ele é bem maior e dentro do sermão tem as bem-aventuranças. E tem aquela parte em que Jesus fala, né, no Sermão da Montanha, que ele fala assim: não vos preocupeis com o dia de amanhã, não vê os lírios do campo. Nem que Salomão, em toda a sua imponência, se vestia tão bem quanto eles, né? Olhai as aves do céu, né, que elas não plantam, não ceifam, e todo dia tem um alimento. Então, e aí ele fala: vocês, e compara, né, vocês fazem parte da natureza também. Então, a confiança que esses espíritos têm, que eles realmente se entregam e falam assim: olha, eu vou estar em harmonia com a lei, e a lei vai me amparar. E realmente eles vivenciam uma vida, não é, né, alguns dias, tá? Eles vivenciam uma vida em plena confiança na lei, buscando, né,
buscando estar em harmonia, realizar o trabalho deles, que a lei vai ampará-los. Eu acho isso muito, muito bonito. Realmente a vivência ali dessa mensagem do Cristo de maneira muito prática. E durante muitos anos, né? Ontem, não sei se todo mundo conseguiu ver, mas exatamente isso. Eu postei uma coisa que eu vi no Instagram, que é a fé, o que é a fé, uma coisa relacionada à fé, que é o cara subindo a escada. E não tem o degrau que ele vai subir. À medida que ele vai subindo, vem uma mão e coloca o degrau, o próximo degrau. Ele segura e sobe a escada. Aí na próxima também não tem degrau. Vem uma mão, coloca o degrau e ele vai subindo a escada. Eu acho que eu postei no grupo. Postou, é isso mesmo. É exatamente isso que você está falando. E eu estava com isso já na cabeça ontem. O que é a fé, né? A fé é isso. Você ter certeza que o que você precisa vai estar ali na hora que você precisar. Que é exatamente aquela imagem das caras ficou assim muito impactante para mim. Você vai subindo, vai evoluindo, né? Como a gente diz, ele está evoluindo, está crescendo e não sabe qual é o passo de amanhã. Mas se a gente está subindo uma escada, na hora que a gente mexer, se movimentar e mexer o pé para pisar no próximo degrau, Deus coloca ali o degrau onde tem que pisar para a gente continuar a jornada. É lamentável que alguns dos nossos companheiros buscaram esta ordem pensando fosse ela um covil de lobos, um rebanho de homens avessos à lei e ao trabalho, ou um bando de seres famintos, à cata de esmolas de porta em porta. Certo é que, de vez em quando, escalemos alguns dentre nós para pedir, colocando-me eu como primeiro na experiência do exercício da humildade e de ginástica de combate ao orgulho e à prepotência, à vaidade e à arrogância, inimigos de que, por vezes, pensamos já nos termos livrado. Todavia, não devemos nos viciar ou deturpar, ou deturpar esse método. E aquilo que recebermos, devemos dar aos que realmente precisam. E, em casos extremos, usar do que ganhamos para suprir nossas necessidades. Nosso objetivo é dar mais do que recebemos e tudo fazer por amor. Se viemos à Terra para soerguermos a moral evangélica, já confundida com as coisas terrenas, se queremos viver o Cristo, desatando seus braços e pés dentro de nossos corações, qual o caminho que deveremos tomar? Esquecer Jesus nessa época seria lamentável erro, principalmente em nosso meio. Nós que estamos ouvindo o Senhor todos os dias, por intermédio dos seus mais abalizados mensageiros. Não temos o hábito de consultar o Evangelho todos os dias, antes de respirarmos o ar aquecido pelo sol ao raiar o dia? E os preceitos ensinados por ele? O que fazer do que ouvirmos? Seremos mais responsáveis se taparmos os ouvidos. Rapaz, como eu lembrei de nós aqui nesse último pedaço que você leu, cara. Né? Nós que estamos ouvindo o Senhor todos os dias, por intermédio de seus mais abalizados mensageiros, não temos o hábito de consultar o Evangelho todos os dias, antes de respirarmos o ar aquecido pelo sol ao raiar do dia. E os preceitos ensinados por ele, o que fazermos do que ouvirmos. Seremos mais responsáveis se taparmos os ouvidos? Como eu lembrei da gente aqui. Muito bom. Eu também, Silvio, eu ia falar isso. Não, e como ele fala aqui, né, que todos os dias, né, por intermédio de seus mais abalizados mensageiros, né, cada dia a gente está lendo um livro diferente, trazido por um espírito diferente, por um médium diferente. E, cara, isso se encaixou, assim, muito em mim, assim, refletindo em todos nós. Pai Francisco se encontrava rodeado de luzes de todas as cores. Seres translúcidos passavam de lado a lado do mestre, derramando igualmente fluidos de todos os tipos sobre a compacta assembleia que escutava silenciosa. Gente, eu fico lendo, parece que eu vou visualizando o que está acontecendo, sabe? Eu também.
Nossa, essa luz, ele falando. Alguns anotavam o que o velho evangelista falava, como sendo uma ordem direta do Cristo de Deus, no que não estavam enganados, pois era a pura essência dos ensinos do Mestre dos Mestres. Pai Francisco fez um intervalo, dando tempo para a assimilação mais profunda dos assistentes. Perpassou os olhos como se fossem dois faróis por toda a assembleia, e da luz que emitia, clareando as consciências, absorvia os ideais de cada um. Frei Leão anotava com incrível rapidez, deixando muitos admirados, fazendo crescer mais sua fama de escriturário do poeta do amor. O frade já estava tão acostumado com as vibrações do seu guia espiritual que antes de ouvir os tons da palavra já as escrevia, captando-as pelas ondas mentais. Pai Francisco tomou um pouco de água e sentenciou com admirável tranquilidade. Essa parte do Frei Leão, né, que o Miramês, no começo desse livro, ele diz que depois ele veio como Petrobaldi, né, o Frei Leão, e que toda a obra, os 24 livros do Petrobaldi, que ele coloca como uma enciclopédia, um roteiro para a civilização do terceiro milênio. Ele passa por vários e vários assuntos, por várias formas que a sua voz, que era o guia que orientou as 24 obras, guiava para ele. E o Miramês falou que esse espírito que guiava o Petrobaldi, que não quis se apresentar, ele falava assim, só me chame de sua voz. Ele disse que era Francisco de Assis, né? Então, a obra do Petrobaldi realmente era toda franciscana. Se sente a energia de Francisco em cada palavra, em cada processo. A gente está lendo um livro muito, muito difícil, foi o único livro que ele se aprofundou mais na parte da ciência. Nos outros, a gente sente bem mais esse aspecto franciscano. E tem um dos livros que se chama A Nova Civilização do Terceiro Milênio, que ele é profundamente franciscano. Como é que seria um planeta harmônico? Como é que seriam as estruturas de trabalho? Como é que seria a base de um planeta já regenerado, né, que ele chama da civilização do terceiro milênio. Seria um planeta feliz. Seria um planeta feliz. Tanto que o livro O Planeta Feliz eu dediquei ao Pietro Baldi, né, porque foi ele que foi ali um ser muito importante nesse processo para mim. Eu ia falar exatamente isso, quando eu vi ele fazendo crescer sua fama de escriturário, quer dizer, ele já era, de certo modo, né, o escrivão de Francisco, né? Então, é tão lógico na minha cabeça, pelo menos, que encarnado ele seja o médio de Francisco, que é um papel que ele sempre desempenhou na história deles dois juntos. E é tão forte essa ligação, eu já contei esse caso aqui, mas a única psicografia que o Chico Xavier teve pelo Francisco de Assis, falando assim, ó, Francisco de Assis, foi quando o Pietro Baldi foi visitar o Chico Xavier. Aí o Chico Xavier teve a psicografia aí, Francisco de Assis. Eu até tenho o livro, do livro do Francisco, do Chico Xavier, que é um livro que se chama Irmã Vera Cruz. Aí que tem vários, aí tem essa psicografia dele. Outra coisa, quero lhes falar com muito interesse, pois é de grande importância para todos nós, e principalmente para todas as ordens das quais fazemos parte, e de que somos peças integrantes. Mantendo a tonalidade da voz, assim se expressou. Queridos companheiros em Cristo, não podemos repudiar os ricos, nem tampouco o ouro, pois esse repúdio para nós não cabe em lugar algum, e só nos serve de escândalo. É certo que Jesus falou ser necessário o escândalo, mas afirmou com toda sabedoria que ai daquele que dele servir de motivo. Não devíamos odiar a qualquer pessoa, nem coisa alguma,
já que viemos para o amor, por conseguinte, devemos amar sem condições e sem trocas passageiras. Se alguns dentre nós aspiram fazer milagres, gastando horas e horas exercitando suas mentes e disciplinando seus modos para impressionar as massas com fenômenos planejados, qual ânforas bonitas por fora, mas vazias por dentro, como sepulcros caiados no dizer do Evangelho, perderão seu precioso tempo, porque essas coisas devem ser espontâneas pela vontade do alto, pelas mãos do Cristo em nós. Ele sabe a hora exata, o momento propício para os sinais transcendentais de despertar coletivo, para que a fé se afirme nos corações preparados. Não turbemos o nosso sentimento em busca disto ou daquilo, pois não sabemos o que fazemos. Só Jesus conhece o de que precisamos. Quantos, por vaidade, vêm pedir-me para que eu ande sobre as águas? E quantos, meus filhos, imploram-me para que eu voe, ou que passe dentro do fogo sem me queimar, para impor às consciências pela força o ideal de Jesus? Não estou aqui para isso, mas sim para transformá-los pelo amor. Aquele que não crê que o maior fenômeno seja o amor, deve esperar pelo tempo que ele reparará a todos. Quantos cegos e aleijados, familiares de mortos e encarnados batem à nossa porta, buscando a saúde, a vida e a liberdade? Por nós nada faremos, mas sim em Cristo. E quando Ele desejar, tudo isso faremos e muito mais. É só antes dele encontrar aqui o Arcanjo Miguel, como é bonito isso, né? Ele fala de uma maneira tão amorosa, né? Aquela máxima espírita, né? Da diferença do ser e do parecer, né? Mas ele fala numa amorosidade, a importância disso, que a gente não precisa se preocupar em mostrar aos outros o que somos, né? Isso vai vir naturalmente. E a gente tem que esperar o chamado do alto. A gente não sai afobado se oferecendo ao trabalho com o alto. O alto percebe quando a gente está pronto e nos convida para o trabalho, né? Eu achei a amorosidade dele falando dessa temática, né, que é tão comum entre o mundo espírita, né, do ser e do parecer, mas achei muito assim amorosa a forma com que ele fala, com que ele coloca e como ele abre os nossos olhos para isso. E uma parte que eu achei linda aqui foi essa. Opa, se você puder só voltar Não. pouquinho. Ah, eita, agora eu perdi. Quando Diz ele aí, fala Cláudio. aqui, não estou aqui para isso, mas sim para transformá-los pelo amor. Aquele que não crê que o maior fenômeno seja o amor, deve esperar pelo tempo, que ele reparará a todos, né? Olha que coisa, aquele que não crê que o maior fenômeno seja o amor. Que lindo, que lindo. E eu acho bonita aqui esse próximo parágrafo, que ele vai falar do Arcanjo Miguel, que é que eu me lembro profundamente da Neusa, o Arcanjo Miguel, e que eu comecei a ter uma profunda devoção ao Arcanjo Miguel a partir da Neusa e quando eu fui conhecer o Santuário de Maria, aqui em Brasília, que eles têm o Arcanjo Miguel como protetor. Então vou ler só pelo menos essa parte que está no fim, só esse parágrafozinho para a gente já entrar nessa energia do Arcanjo Miguel. Pai Francisco. Engraçado. Opa, Desculpa. diga. Não, é Diga. rápido. É engraçado que na hora que falou Arcanjo Miguel também me veio a Neuza na hora. O Pai Francisco notou a entrada no recinto do Arcanjo Miguel, com sua corte de espíritos iluminados e dezenas de outros, manipulando fluidos do ar e das árvores, das águas e de fontes desconhecidas. No momento, deu graças a Deus. Eita.